Cheguei esses dias em casa, pastor, com dor de cabeça. Falei para a Sheila: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, você me dá um remédio? Ela me deu. Tomei o remédio, passou uns minutos, não passou nada. Falei para ela: me dá outro remédio aí que não virou nada esse aí, vou tomar 2. Ela disse: não, é cada 8 horas, você não tomou, não faz 8 minutos. Eu falei: não, mas é para fazer mais. Não, então esse negócio aí não é uma dor de cabeça simples. Tira o sapato e dá teu pé, que eu vou fazer uma massagem no teu pé. Quanta inveja, irmão. Deus está falando conosco, varão. Receba bem, isso é hoje, irmã. Daí ela começou a fazer uma massagem. Eu falei para ela: eu não sei se é psicológico, mas está passando. Ela disse: é claro que está passando. Você sabia que os sinais do nosso corpo inteiro estão na sola do nosso pé? Estudei para isso, ela disse. Está aí. Então eu achei onde está o problema. É tensão, não é coisa de mal, não, é tensão. Quando eu vi essa cena, eu lembrei desse texto. Deus está dizendo para Moisés: tira o sapato, deixa eu sentir. Sinta também. Esses dias, força de expressão, pastor. Um determinado momento na nossa igreja, uma das irmãs que foi regente do Circo de Oração chegou em mim e falou assim para mim: pastor, eu quero entregar a regência do Circo de Oração. Eu falei: mas por que, irmã? Porque não dá mais para trabalhar com a fulana. A fulana era uma moça. Eita, alguém gritou ai aí, irmão. A fulana era uma moça que chegou e cantava muito. Então, para solar os hinos, a maioria era a fulana. Mas entre a fulana e a regente estava dando choque de vaso. Porque choque de vaso no reino também sai faísca, irmão. Eu nunca vi barro saltar faísca, mas no reino tem faísca. Eu disse: não, irmão, não faça isso não. Deus está te pedindo de volta? Não, mas não dá. O senhor vai vir amanhã na oração? Sim. O senhor pode ficar no ensaio para o senhor ver o que está acontecendo? Pois o senhor vem, fica no ensaio, o senhor vai ver. Acabou a oração, sentei no cantinho. Meu filho era pequenininho, nós sentamos no cantinho para não atrapalhar as irmãs. E a irmã começou a reger. Quando começou a reger, eu de olho para tentar dar uma captada no que estava acontecendo. E essa irmã olhando para a regente fazendo assim, ó. Aí a regente regendo e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu... Acabou. O senhor viu, não viu? Vi. Está entendendo por que eu estou entregando? Falei: posso fazer um pedido para a senhora? Pois não. Ora a senhora e oro eu, até Deus falar com um de nós dois. Se Deus falar comigo, eu falo com a senhora. Se Deus falar com a senhora fala comigo. Vamos ver, não entrega assim não. Ela: então tá bom. Passou menos de uma semana, 4 dias se passou. Toca meu telefone, ela: pastor, pai do senhor, irmã, pastor, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu queria entregar, mas eu não vou entregar mais não. Falei: não, mas primeiro a senhora tem que falar o que Deus falou, porque não é assim, não vou entregar. A senhora se arrependeu ou Deus falou? Não, Deus falou. Tem uma amiga minha que está morando em outro estado, e ela ligou para conversar comigo, e do lado dela estava uma missionária que eu não conheço, e ela pediu para a missionária dar uma palavrinha para mim. Quando ela passou o telefone para a missionária, que a missionária disse: alô, eu falei: pai do senhor, querida. Ela: assim te diz o Senhor, eu não estou te pedindo nada de volta, eu te dei, mas não estou pedindo. Ela diz: pastor, mas Deus estava rápido demais. Olha a simplicidade da irmã, porque eu pensei em pensar. Quando Deus falou: eu não te pedi nada de volta e não aceito que tu está querendo me devolver, eu ia pensar, mas não deu tempo. Eu ia pensar: Senhor, mas o Senhor está vendo que é ela. Mas antes de eu pensar, Deus falou: e ela eu coloquei do teu lado para te ajudar mais. Porque enquanto ela estiver do teu lado, tu vai falar menos, orar mais e vigiar mais. É a pedrinha no sapato do profeta. Que Deus não vai tirar, mas nós vamos chegar até lá, e o nome de Deus, e vai chegar junto, hein, irmão? Tem que chegar junto. Jesus me deu a oportunidade de pisar nos Estados Unidos para pregar. E quando eu estava saindo da cidade onde eu estava para ir para a cidade onde eu embarcar de volta para o Brasil, quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Os carros são intergalácticos, o asfalto é maravilhoso, mas eu tive uma sensação que o pneu do carro do pastor estava furado. Mas eu fiquei com vergonha de falar para o pastor: pastor, o pneu do seu carrão furou. Tremendo tudo. Mas teve uma hora que eu não aguentei. Estávamos atravessando 7 quilômetros de ponte em cima de um braço do mar. Aí eu falei para ele: pastor, não sei se é impressão minha, mas pelo menos do meu lado aqui está balançando bastante. Será que o seu pneu está furado? Ele olhou para mim e falou: não, pastor, é o vento que está soprando, a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem poder. Falou: Jesus, eu tenho mulher e filho para criar, a promessa é tão linda na minha vida.
Eu falei, a ponte está balançando? É a ponte, fica tranquila, ela não cai não, nós vamos chegar lá de lá. Eu falei, pastor do céu, mas parece que está tudo solto. Ele, é a engenharia da América, pastor. Se a engenharia da América fosse igual a do Brasil, quando nós enfrentássemos tufão, não ficava pedra sobre pedra. Agora a engenharia da América é assim, para enfrentarmos os tufões que passamos por aqui. Ele disse, o último tornado que nós enfrentamos aqui deu vento de picos de 180 km por hora. Eu disse, pastor, eu nem sei o que é um vento de 180 km por hora, porque meu carro não passa, não aguenta 120, eu não sei o que é 180 km por hora. Ele disse, 180 km por hora, pastor, nós atravessamos essa ponte e chegamos do lado de lá. Só para o senhor ter uma base, teve pessoas que até hoje não sabem onde foi parar a árvore da calçada. O vento arrancou a árvore com raiz e tudo. Carro voou no olho do furacão. Casas foram arrancadas com o vento, o tornado que teve. E do lado de lá a gente olhava nuvem negra passando. E a gente olhava para essa ponte, pedaços da ponte balançava que nem folha de papel. Mas quando passou, foi feita uma reforma na ponte, mas a ponte estava de pé. Ele disse, isso é um vento e o estrago de um vento de 180 km por hora. Aí eu entro nesse texto, toda vez que eu falo essa passagem, eu me lembro, irmão, se um vento de 180 km por hora arranca a árvore com raiz e tudo, pega o carro e não devolve, leva a casa e não sabe para onde foi, a pergunta é, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz, secou a terra, abriu o mar, prepara um glória? Não voou um crente. Não, ninguém foi embora, não despenteou nem a chapinha das hebreias. Porque vento de Deus não arranca o que está no lugar do lugar. Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. O vento pode estar soprando, mas prepare um glória, Deus vai colocar no lugar. Meus amados, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Assistimos aos testemunhos do pastor Isaías de Oliveira. Agora vamos assistir a pregação completa do pastor Isaías de Oliveira. Acompanhem comigo. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe para um amigo. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto da palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13, eu quero ler com os irmãos dois versos, verso de número 22 e o verso de número 23. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de poder retornar a esta casa de oração. Sou grato a Deus pela vida do pastor Isaac, da sua esposa, nossa irmã Luísa, que Deus continue abençoando este casal e também o trabalho das mãos dos servos de Deus nesta cidade, em especial neste campo. Que Deus continue abençoando a vida do coordenador, pastor Júnior Carvalho, a sua esposa, nossa irmã Radassa. Que Deus continue abençoando e prosperando da mesma forma o vosso trabalho. Cumprimentando os nossos irmãos, eu quero cumprimentar a todos os obreiros, agradecer a Deus pela vida dos companheiros que aqui estão, agradeço a Deus pela vida da minha família que me acompanha e quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã e louvar a Deus por estes 50 anos. Não vou ficar me estendendo nos agradecimentos, porque homenagem maior do que essa que vocês receberam até aqui não teria mais. Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vossa casa, a vossa família, que Deus vos faça prosperar em tudo em nome de Jesus. As irmãs sabem que as irmãs são a coluna do vosso lar. A cabeça é o esposo, mas a coluna é a esposa. Eu estava aqui sentado e vi o pastor Isaac dizendo, parabenizando as nossas irmãs pela fidelidade, a correria do dia a dia, a labuta do dia a dia, ainda à noite estar na igreja, cuidar de casa, filho, marido, enfim. Eu tenho 45 anos de vida, todos eles na igreja. Você vai ver muita mulher caminhando só, mas é difícil você ver o esposo caminhando só. Você vê a mulher caminhando só, lutando pela casa e Jesus alcançando a família. Porque as irmãs são a coluna do vosso lar. Irmãos, a cabeça pode ser o esposo, mas se a coluna for fraturada, o corpo é paraplégico.
Não adianta a cabeça funcionar se não tiver mobilidade. Mas se o corpo estiver em ação, o nome de Deus é glorificado. Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Capítulo 13 de Juízes, verso 22 e o verso 23, que está escrito: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos porquanto vimos Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Tome assento, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que o povo já está dentro da terra prometida. Eu peço a sua atenção nesse início da minha fala para você entender aonde Deus quer nos levar. A Bíblia diz que o povo já está dentro da terra prometida. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela. A Bíblia vai chamar essa terra, por exemplo, de terra gorda, de terra farta, de terra que emana leite, terra que emana mel. A Bíblia vai chamar esta terra também de terra larga. A Bíblia vai chamá-la de terra espaçosa. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia também chama esta terra de terra prometida. Agora, preste atenção no contraste da realidade. Apesar da Bíblia chamar a terra de terra larga e espaçosa, o texto diz que o povo está vivendo num aperto. Apesar da Bíblia dizer que a terra é farta, que emana leite, que emana mel, a Bíblia vai dizer que o povo está vivendo e passando por uma escassez. A pergunta é: Deus está falhando com a terra? Não, Deus continua fiel no mesmo lugar. Na verdade é o povo que estava apático com as coisas de Deus. E a regra é clara: quando eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Mas quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. E todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, a Bíblia diz que Deus usava uma nação como vara da correção para repreender Israel e fazer Israel se lembrar de Deus e retornar perto de Deus. E na ocasião deste texto, o inimigo tem um nome: são os filisteus. E a Bíblia diz que eles estão sendo oprimidos por 40 anos, irmão. Olha o preço da desobediência: 40 anos sendo oprimido por uma nação inimiga por conta da rebeldia. Por quê? O verso primeiro vai dizer: porque tornaram fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, eu repito, Deus levantava uma nação como vara da correção para repreender Israel, para Israel poder se lembrar de Deus. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia vai chamá-la de terra prometida. Prometida porque nascera do coração de Deus para um homem. Tudo começa entre Deus e um homem. E esse homem, você sabe, é Abraão, que teve tanta afinidade com Deus, e Deus se agradou tanto daquele homem, que a Bíblia vai dar dois títulos. Deus vai dar dois títulos a esse homem: primeiro, pai da fé, e segundo, amigo de Deus. É com este homem que Deus se relaciona, e é com este homem que Deus faz a promessa. Agora deixa eu abrir um parênteses. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir: tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. O médico pode ter desenganado, com todo respeito à medicina, mas Deus nesta noite pode descer aqui e dizer: antes de sair o laudo médico, eu posso dar vitória e te curar, e o meu nome ser glorificado. Deus pode prometer, porque Deus pode cumprir. A pessoa pode ser amiga do dono da empresa, o empresário pode até te prometer a porta de emprego, mas por um determinado momento ele pode não cumprir, porque as forças dele podem faltar. Mas Deus é tão tremendo que numa noite como essa, antes de você fazer o currículo, Ele diz assim: eu vou abrir a porta, eu vou soprar teu nome, eu te coloco lá. Eita, você pode dar um glória por esta palavra? Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. Por que eu digo isso? Porque se você olhar o currículo de Abraão, você vai ver que a promessa que Deus fez a este homem, só Deus podia cumprir. Esse homem, se você for puxar o currículo dele, Deus fez algumas promessas a ele. Mas eu quero enfatizar duas. Primeiro, Deus promete para esse homem uma terra.
Deus fala para ele: eu vou te dar uma terra, Abraão. Não é terra e área de lazer, não. Eu vou te dar uma terra porque eu preciso fazer a tua semente crescer. Vai crescer tanto que vai se tornar uma nação. E eu não vou deixar o teu povo sem endereço, não. Eu vou dar um endereço próprio. Então, primeiro, Deus promete a ele uma terra. Segundo, Deus promete a ele um filho. Aí que está o X da questão. Deus promete a esse homem um filho, um herdeiro, e desse herdeiro fazer dele uma poderosa nação. Mas preste atenção que no capítulo 12 esse homem tem 75 anos. E o obreiro com 75 anos não está pensando em ser pai. Para não bastar, no capítulo 11, verso 30, ele é casado com uma mulher estéril. Só que tem uma coisa: Deus não perguntou se ela gerava, Deus não perguntou se ele estava afim. Deus chega no capítulo 12, na porta da tenda dele, e diz assim: ó, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Eita glória! Ele sai da casa do pai, ele sai do meio da parentela, só que ele leva um parente, ele leva Ló. E aí começa uma aliança. E detalhe, o único abençoado nessa aliança aqui foi Ló. Ló começou a andar com Abraão, e Abraão era um homem tão abençoado que as bênçãos de Deus começou a respingar em quem estava perto. Porque a frase é clara: tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se tu andar com fofoqueiro, tu pode não ser fofoqueiro, mas tu vai aprender a fofocar. Se tu andar com invejoso, tu pode não ser invejoso, mas tu vai aprender a invejar. Mas se você andar com quem tem de Deus, pode dar glória, que glória de Deus você também terá. Porque a unção pega. Eu vou repetir: a unção pega. Se você sentar do lado de quem conversa, é perigoso você querer conversar. Se você sentar do lado de quem fica navegando em rede social, tu vai querer navegar. Mas se tu sentar do lado de quem adora, a unção vai, ó. Oh glória. Mas, irmão, pode, com todo respeito que eu vou dizer, pode até ser feio, ou não sei dizer se a palavra é feio, mas às vezes a pessoa chega tão cansada na igreja, tão cansada que diz assim: Senhor, me ajuda, o meu dia foi tão corrido que se o Senhor não me der graça, é perigoso eu cochilar no culto. E você estava com vergonha de cochilar no culto, e parece que Deus está falando, que eu já vi uns 4 colocar a mão no rosto e abaixar a cabeça. Só que eu quero te dar uma notícia: mais feio para quem cochila é para quem senta do lado de quem cochila. Por quê? Eu duvido um crente cheio de Deus, quem sentar do lado, ele conseguir deixar o outro cochilar. A unção pega. E eu vou dar notícia para quem entrou cansado: procura 2 irmãos, canela de fogo, pede licença e senta no meio. É um glória da direita. Ó. Ninguém nem pediu para você dar glória. Está dando glória por quê? Porque a glória que está do lado está pegando em você. Receba esta glória. Não deixa faltar o retorno aqui não, por favor. Mas vamos para frente. Ele começa a andar com Ló, e Ló começa a prosperar. Mas chegou uma hora, pastor Isaac, que Deus não quis Ló com Abraão, irmã Luísa. A pergunta é: por quê? Não sei. A Bíblia não vai dizer. Porque tem alianças que Deus não quer, irmão. E tem cordão umbilicais que Deus precisa cortar. Viu? Essa palavra é de Deus e é de revelação para alguém aqui. Não fica preocupado com quem esqueceu o número do teu telefone. Eu estou falando para você que recebeu a ligação e disse assim: eu vou chegar na tua casa para tomar um café contigo e bater um papo, e não chegar. Não fica triste não, porque tem promessas de Deus que para se cumprir, Deus precisa limpar o caminho. Deus vai limpar o teu caminho. Deus não quis, e Deus é especialista em colocar o crente no lugar. Coloca ou não coloca, irmão? Pastor não coloca, mulher não coloca, o pai não coloca, marido não coloca, mas Deus... Resumindo, teve um desentendimentozinho lá. Abraão chama Ló e diz: ô Ló, vem cá, vê para que banda que tu sobe que eu desço. Se tu subir eu desço, se tu for para o norte eu vou para o sul, se tu for para o sul eu vou para o leste. Ou seja, para onde tu for eu vou sentir do contrário. Talvez aí está uma das características do porquê que Deus não quis Ló com Abraão. Ló foi egoísta. Ló poderia ter olhado para o tio e dizer: tio, eu só prosperei até aqui porque eu estou andando contigo. Longe de mim de escolher o lugar. Quem vai escolher o lugar para mim e é o Senhor. Ele ia ser abençoado. Mas ele diz: o quê?
Se o meu tio me deu liberdade, ele olhou para as planícies de Sodoma e Gomorra, falou: é para lá que eu vou. Pastos verdejantes, árvores frondosas, é para lá que eu vou. Ô varão, teu tio é um ancião, meu tio deu oportunidade, ele que fique, eu vou para aquele lugar. Só que tem uma coisa: Ló andou por vista, e Deus chamou Abraão para andar por fé. E quem anda por fé não combina com quem anda por vista. Oh, glórias a Jesus. Quando ele se distancia de Abraão, Abraão levanta o acampamento, Deus chega. E Deus chega dizendo: para onde você vai, Abraão? Ele diz: eu estou procurando a terra que o Senhor me convidou. A terra é aqui. Não, mas aqui é deserto, mas aqui é a terra. Aqui não tem água, mas aqui é a terra. Aqui não tem pasto verdejante, mas aqui é a terra. Mas meu sobrinho está indo para um lugar tão bonito. Ô Abraão, a promessa está com quem? Está contigo ou está com ele? Não, a promessa está comigo. Então a terra pode ser seca. Se a promessa está contigo, Abraão, desce a enxada na terra que eu vou fazer. Oh santo, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Tu está debaixo de uma promessa. Mas para resumir, por causa do horário, se Jesus permitir, nós vamos fazer uma viagem aqui. Nós estamos saindo de Ur dos Caldeus e vamos chegar na terra prometida. Vem comigo. Para Abraão, Deus dá Isaac. Lá no capítulo 21 nasce Isaac. Porque no capítulo 16 ele tentou dar uma mãozinha para Deus. Um dia Sara chama ele para uma reunião de família e diz: ô Abraão, quando Deus falou que tu ia ser pai, ele falou que eu ia ser mãe? Não. Sim, então tá aí. Porque no capítulo 12 ele tinha 75, no capítulo 15 ele já estava com 86. 11 anos se passou e o menino não chegava. Sara foi na lógica e disse: por isso que não acontece. Você falou para ele que eu era estéril? Senão ele nem perguntou de você. Então tá aí. Você devia ter falado para ele: ó, se você vai me dar um filho, tudo bem, mas minha mulher é estéril. Como tu não falou, é por isso que não acontece. Ele perguntou, ele falou que tu ia ser pai, mas falou que eu ia ser mãe? Não. Você falou para ele que eu era estéril? Não. Então vamos ajudar Deus a fazer um negócio. Capítulo 16, coabita com Agar. A mulher é tua, a lei permite. Ele ouviu a voz de Sara. Irmão, o que tem de gente colocando a mão onde Deus não convidou. Não interessa se está difícil. Quem prometeu não foi você, quem prometeu foi ele. Quem vai fazer é ele, para a honra e glória do nome dele. Ele coabita com Agar, e no capítulo de número 17 Deus volta para visitar Abraão. Diz: Abraão, a promessa está de pé, eu já dei a terra e o menino vem aí. Diz: não, o menino o senhor já deu. Faz tempo que o senhor não me visita, o menino já está aqui. Que menino? Aqui Ismael, olha que meninão aqui, ó. Diz: não, isso aí quem arrumou foi você. E você arrumou um problema para mais de metro, que tu vai embora e vai deixar problema para tua geração. Está vendo o fogo cruzado lá? É esse texto aí, ó. Você vai colocar a mão onde Deus não convidou? Não coloque não, irmão, porque tu vai embora e o problema vai passar de geração para geração. Só que diz o texto, como Deus é fiel, no capítulo 18 Deus volta para visitar Abraão, para reforçar a promessa, e no 21 nasce Isaac. Então vem comigo, no capítulo 21 nasce Isaac. De Isaac a Bíblia diz que ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos, dos 12 tem José, que é vendido pelos irmãos e chega no Egito como escravo. Estou pulando por causa do horário, mas você conhece o texto. Quando ele chega no Egito, ele chega por baixo, chegou como escravo, mas Deus pegou ele de baixo, colocou ele em cima. Pegou de baixo, colocou em cima. Pegou de baixo, colocou em cima. Receba a profecia: o que é teu, não tem invejoso que vai tomar o que Deus falou que é teu. Vira governador da terra, a fome toma conta da terra. Você conhece o texto, ele diz o texto que ele, dos 7 anos ele trabalha para guardar, e nos outros 7 ele tem para vender, e chega os seus irmãos e ele se revela aos seus irmãos, e ele manda buscar o seu pai. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando ele vai buscar o seu pai, pastor Isaac, o texto diz assim: e 70 almas desce ao Egito. A pergunta é: são 70 mesmo? A resposta também é: depende da tua ótica. Se nós fôssemos na ótica humana, são 66, mas na ótica divina são 70. O original diz que é 70, a minha tradução diz que são 66. Qual que é a verdade? Depende da tua visão. Se for na de Deus é 70, se for na ótica humana é 66. E 66 não está errado, sabe por quê? Porque Jacó, quando chega com a sua geração lá dentro, chega em 66. Mas quando ele chega lá, ele reencontra José, 67. José já tinha casado, 68. E já é pai de 2 filhos, 70. Só que tem uma coisa: na verdade não chegou 70, chegou 66. Mas na ótica de Deus, Deus olhou e falou: não, é 70. Por que 70? Porque José está no Egito, mas nunca foi do Egito. Estava no Egito, mas não era do Egito.
Eu vou falar de novo. Estava no Egito, mas não era do Egito. Para você que não deu glória e não entendeu, eu vou traduzir. Está na balada, mas não é da balada. Estou profetizando para quem está orando para Jesus salvar. Está na noitada, mas não é da noitada. Vai para o baile, mas não é do baile. Está na biqueira, mas não é da biqueira. Levanta a mão e receba a profecia. Deus vai arrancar de lá e colocar do teu lado para dar glória com você. Tu pode dar um glória por esta palavra. Ei, calabachouri, calamamai. Pode estar com a cabeça enterrada no pecado. A profecia é: Deus arranca de lá, dá um banho de sangue e coloca os pés firmados na rocha. O povo tem um pastor no nosso ministério, pastor, jubilado já, mas muito sábio. Ele tem uma frase que diz assim, pastor Vicente: tudo que tem vida cresce. Então tudo que tem vida cresce. Israel começou a crescer no Egito. Faraó começou a ficar preocupado. Faraó bate, o povo cresce. Aperta, cresce. Sujiga, cresce. Escraviza, cresce. Dobra a mão de obra, cresce. Faraó não sabia que crente é igual clara de ovo e massa de pão. Bateu. Faraó ficou preocupado. Não, olha, irmão, chegaram em 70 almas. Passaram 400 anos. Acredita-se que foi para 2.500.000 pessoas. Vamos fazer uma matemática rasa aqui? A Bíblia vai dizer que quando Deus quebra o coração de Faraó e abre os portões do Egito, eles saem do Egito, saem 600.000 homens de pé. Homem, para ser chamado homem, tinha que ter no mínimo 30 anos, ser casado e pai de um filho homem. Então se são 600.000 homens, 600.000 mulheres e 600.000 meninos. 6, 12, 18. No mínimo 1.800.000 pessoas. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, tirando os velhos. E isso se cada casal, pastor Marcos, tivesse um filho. Pega a genealogia que você vai ver que não era assim. Acredita-se que chega a 2.500.000 pessoas. Mas Deus quebra o coração de Faraó. Só que antes disso vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. Moisés pastoreando as ovelhas do sogro. Quando ele olhou para a sarça, ele viu um foguinho na sarça. O texto diz que ele quer chegar perto para saber que fogo é esse. Por que isso, irmão? Primeiro, o que é sarça? Sarça é um pedaço de arbusto insignificante, que durante o calor do deserto ela seca tanto que pega fogo sozinho. Ou seja, ninguém dava nada. Tanto é que nunca falou de sarça antes. Só fala da sarça depois que acende o foguinho. Não adianta querer ser alguma coisa. Se não tiver o fogo, não é nada. Tem gente que acha que canta muito. Deus tem quem canta e toca. Tem gente que acha demais porque canta e toca. Deus tem quem canta, toca e prega. Tem gente que quer se exibir porque canta, toca e prega. Deus tem quem canta, toca, prega, vem na oração. É crente de verdade, não é crente só no congresso. É crente todo dia, é crente. Mas por que ele quer ver o foguinho? Porque era comum pegar fogo na sarça. Só que toda a sarça que pegava fogo se consumia. Só que o texto vai dizer que ele ficou abismado de ver o fogo queimar, mas não consumir. E quando ele pensou, eu vou ver o foguinho, ele não sabia, era Deus no foguinho. Já tomou logo uma saraivada. Tira a sandália dos teus pés. Tu andou 40 anos no Egito pensando que era alguém. Tu está andando 40 anos no deserto e tu está vendo que tu não é ninguém. Eu estou te chamando para andar com mais 40 para mostrar quem é. O piso lá era lustrado, aqui é poeirão. O piso lá do palácio era coisa chique. Aqui é só terra, é só parede, é só pedra. Não tem nada de beleza, mas eu estou aqui. Tira a sandália dos teus pés. Sinta o ambiente, irmãos. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Sinta o ambiente. Eu vou fazer uma aplicação simples, porque a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Deus estava dizendo, tira a sandália dos teus pés, que eu quero ler o chassi seu aí. Vou tirar o decalque do chassi agora. Você sabia disso, irmão? Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Irmão, é impossível o crente entrar num culto como esse, ficar 2 horas sentado. Não estou falando isso para você dar glória não, viu? Só dá glória quem tem glória para dar. Mas é impossível o crente ficar 2 horas sentado e não ter glória para dar. Só tem um motivo de você não ter glória. Entrou calçado. Mas Deus está dizendo, tira o sapato, sinta o ambiente.
seja renovado nesta hora e seja cheio do Espírito. Sinta. O que Deus fala com ele? Irmão, resumindo por causa do horário, Deus convence ele a voltar lá no Egito. Volta lá. Quando Deus convence, tem o teste. Você que entende o texto, tem o teste. A vara se transforma em serpente, a serpente volta a ser vara, a mão fica leprosa e depois volta de novo e fica sadia. E Deus promete que Deus ia arrancá-lo de lá. Mas quando Deus fala com ele, ele fala: tá certo, eu vou lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se eu for lá e Faraó perguntar no nome de quem que eu estou chegando? Porque eu passei 40 anos lá e eu sei que o que mais tem no Egito é Deus. Acredita-se que tinha quase 1000 deuses venerados no Egito. 1000. Chuva, um Deus. Sol, um Deus. Para colher, um Deus. Cada um Deus. O sol, um Deus. A lua, um Deus. Estrela, um Deus. Enfim. Deus falou: no nome de quem que eu vou? Deus falou: se perguntar o meu nome, diga que o eu sou te mandou. Mas só eu sou? E você acha pouco? Não, eu sou. Se perguntar meu nome, eu sou. Se perguntar o nome completo, eu sou o que sou. Eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Ele é. Com um pedaço de vara. O que você tem na mão? A vara. É com ela que eu vou te usar. Vai lá. Você conhece o texto. Com um pedaço de vara ele chega lá e quebra os principais deuses do Egito. Deus falou: não vou falar com 1000, vou falar com os principais. Quantos são? 10. É os 10 que eu vou ter. 10 pragas, quebra o coração de Faraó. Os portões são abertos e eles saem dali. 2.500.000 pessoas. Caminham 6 dias e 6 noites. A Bíblia vai falar em versão de versículos. Mas eles chegam de manhã do 6º dia diante do Mar Vermelho. A pergunta é: o que fazer? Se não tem para onde fugir para os lados, não tem para onde ir para frente, e Faraó vem vindo atrás. O povo começa a murmurar. Imagine 2.500.000 crentes murmurando. Eita dor às vezes. Tem um valente aí no meio, irmão. Ele fala assim: Senhor, e agora? Eu estou conjecturando. O que eu faço? E Deus, há quem diga que Deus levou 24 horas para abrir a boca e falar com ele. 24 horas. Chegaram 7 horas da manhã do 6º dia diante do Mar Vermelho. Nas 7 horas da manhã do 7º dia que Deus abre a boca para conversar. E Moisés esperando uma resposta. E quando Deus abre a boca, Deus não vem com a resposta, Deus vem com uma pergunta. Moisés está dizendo: o que eu faço? O povo quer me linchar. Deus chega e diz assim: por que clamas a mim? Não, o senhor não está perguntando isso aqui a essas horas. O povo está querendo me linchar e o senhor está perguntando por que eu estou clamando. Eu estou clamando porque eu não sei o que é para fazer. Quando eu te chamei, você tinha o que? A vara. O que continua na tua mão? A vara. O que está diante de ti? O mar. O que você tem na mão? A vara. Toca nas águas. Eu não mudei. Te chamei lá atrás. Oh glória. Eu te chamei lá atrás. E a ferramenta que eu te dei, ela não mudou. Ela é irmão, não precisa inovar não, viu? Vai com a ferramenta que Deus te deu. Não precisa inovar ambiente para atrair multidão. O Deus da casa é o que atrai com a ferramenta que Deus te deu. Ele toca nas águas e... irmão, há quem diga que levaram 24 horas para atravessar o Mar Vermelho. Esses dias eu estava lendo um comentarista, e ele vai dizer que se levou 24 horas para atravessar 2.500.000 pessoas, no cálculo humano, Deus teve que abrir pelo menos 6 quilômetros de largura ao mar. Agora, quantos quilômetros Deus abriu, eu não sei. Só sei que a Bíblia diz que o mar se abriu, a terra secou. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Melhor deixa eu fazer um comentário antes. Aleluia. Chegam do lado de lá. Faraó não quis nem saber quem abriu o caminho, ele estava no meio. Mas Moisés, você tem na mão a vara, toca nas águas, tocou nas águas, fechou. Miriam disse: antes da gente continuar a viagem, eu posso cantar um hino? A Bíblia não vai dizer o ritmo, mas a Bíblia diz o instrumento. Ela pega um pandeiro e diz a letra: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, que destruiu o Faraó com seus carros, porque só o Senhor é Deus. Que abriu caminho para o seu povo passar, porque só o Senhor é Deus. Que fechou a boca do nosso adversário, só o Senhor. Você pode dar um glória para este Deus, irmão?
Continuam a jornada, chegam até no Monte Nebo num determinado momento. E quando chega no Monte Nebo, Deus chama Moisés para uma reunião particular, sozinho. Quando ele chega no Monte Nebo, do Monte Nebo, pastor, ele enxerga as planícies da terra prometida pelas bandas de Jericó. Deus me deu a oportunidade de chegar nesse monte. E se alguém aqui já foi lá, sabe do que eu vou dizer. Quando você chega, eles chegam fazendo um suspense. Eles não falam, pastor Josinei, o que é. Mas quando você chega lá, eles tiram a Bíblia, faz a leitura. Aí a gente está num alto de um monte, um deserto que os seus olhos parece que está embaralhando. Aí o guia turístico fala assim, pastor Isaac, está vendo aquela mancha na areia que parece uma fumaça borrada? A gente com dificuldade diz, ixi, é verdade, parece vento. Não, não é vento não, ali é Jericó. Daqui 2 dias nós vamos estar em Jericó. Você está vendo esse risquinho que passa no meio do deserto, parece um fio de cabelo jogado no chão? Ali é o Rio Jordão. Aí ele fala, aqui nós estamos na Jordânia. O Jordão é a divisão entre Israel e a Jordânia. Para lá já é Israel. E lá é as bandas de Jericó. Foi daqui que Moisés viu a terra. Que cena, irmão. Moisés olhou e Deus falou, a terra que eu prometi para Abraão, reforcei para Isaac e comecei a cumprir na vida de Jacó. Moisés disse, a terra que nós vamos entrar? Não, nós, vírgula. Nós é muita gente. Você, mas por que eu não vou entrar? Porque quando eu falei para você falar para a rocha, você não falou, você bateu na rocha. Eu não mandei você bater, eu mandei você falar. Moisés falou, não, mas isso aí é fácil eu me defender. Eu tenho uma tese para essa defesa aí, posso falar? Pode falar. O teu povo me irritou. Aquele dia o teu povo me irritou tanto que em vez de eu falar para a rocha e obedecer a tua voz, o teu povo me irritou tanto que quando eu fui ver, eu bati na rocha. Deus falou para Moisés, então por causa do meu povo, tu não vai entrar. Deixa eu fechar uma cortina aqui e falar só para os obreiros, irmão. Nós precisamos cuidar da nossa vida melhor, irmãos. Porque é perigoso nós enchermos o céu e nós não chegarmos no céu. Sabe por causa de quem? Do povo. Irmãos, eu venho em paz, irmãos. Por causa do povo. E quem é que vai levar o povo? Não, fica tranquilo que o povo é meu, já tem um substituto. E quem que é o substituto? Josué. Mas Josué não está comigo, Senhor. Ele não sabe. Josué gostava de estar em 2 lugares, ou na barra do vestido de Moisés, ou dentro da tenda. Aquele dia Deus pediu para Moisés subir sozinho, Josué ficou na tenda. Eu posso descer para avisar? Não, eu chego lá e eu falo. Aqui acabou. Não precisa vir de roupa chamando a atenção para alguém te enxergar. O que é teu, Deus sabe o endereço da tua casa e manda te entregar na tua casa. Vai te buscar na tua casa. E o que me chama a atenção é que Deus não toca campainha, não pede licença, não dá a paz do Senhor. Deus chega na tenda de Josué, Deus chega chegando. Quem sabe Josué está pensando, quais são as regras e leis que Moisés vai descer do monte agora? O que Deus está falando para Moisés? O que Moisés vai falar conosco? De repente chega Deus, Moisés, meu servo, é morto. Como é que é? Levanta e te prepara para colocar o meu povo do lado de lá do Jordão. Porque assim como eu fui com Moisés, vírgula, eu também serei contigo. Preste atenção que o texto não diz assim, ó, como eu usei Moisés, eu também vou te usar. Não, senhor. Moisés eu usei na vara, você eu vou usar na espada. Mas como eu fui com ele, eu sou contigo. Mas a ferramenta dele é dele, a tua é tua. Irmão, aqui ninguém é papagaio de congresso não, viu? Você não precisa ficar vivendo de saudosismo ou querendo copiar alguém para ver se dá certo. Não, senhor. A ferramenta dele é dele, a dela é dela, a tua é a tua. E Deus seja glória. Vai com a ferramenta que Deus te deu. Resumindo, Josué atravessa no intervalo de 7 anos o Rio Jordão. E no intervalo de 7 anos coloca o povo dentro da terra. Sai de Josué e entra em Juízes. E quem que eu encontro em Juízes? O povo dentro da terra. Só que quando você sai de Josué e entra em Juízes, só para nós pularmos o livro, você vai ver que eles chegam nas muralhas de Jericó, dão 6 voltas, 1 volta por dia. No 7º dia Deus manda dar 7 voltas, e no cabo de 7 voltas Deus manda gritar. Gritou, a muralha cai. Gritou, a muralha cai. Gritou, a muralha cai. Eles invadem a terra. Quando eles invadem a terra, se você ler esse texto isolado, te leva a entender o que, irmão? Se só o grito do povo derrubou a muralha, Deus arrebentou com todo mundo lá dentro. Foi assim? Eu saio de Josué e vou para Juízes e vou ver que não foi assim.
Eu vou ver que em Juízes Deus deixou inimigos que foram vencidos, mas não foram destruídos. A pergunta é, por quê? O povo passa 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, e quando entra dentro da terra que Deus prometeu, ainda tem inimigo? Tem. Por quê, Senhor? Se perguntasse isso para Deus, Deus ia dizer, porque eu conheço o povo que eu tenho. Se ficar, irmão, no deserto 40 anos, comendo literalmente na palma da mão de Deus, já deu trabalho. E se entrar na terra que manda leite e mel e não tiver ninguém para ajudar a ser crente? Quem que era o inimigo da vez? Quem que era o inimigo da vez? Os filisteus. Para mim, irmãos, volta aqui. Os filisteus, para mim, foi o pior inimigo que Israel teve depois do pecado. Você nunca vai ver Israel perder guerra porque o inimigo era maior. Você nunca vai ver. Pelo contrário, quanto maior o inimigo, mais viam a mão de Deus agir. Você vai ver Israel perder guerra sim por causa da rebeldia. Às vezes o inimigo era pequeno, mas por causa da desobediência Israel perdia. Agora, para mim, o pecado foi o pior inimigo de Israel, mas o segundo foi os filisteus. Por quê? Porque os filisteus não trabalhavam como os outros inimigos. E eu gostaria que você prestasse atenção para você entender aqui a palavra. Os filisteus eram diferentes dos amonitas, dos medianitas, dos da montanhas de Seir, por exemplo, que quando ia atacar uma certa nação, eles iam atacar, eles gritavam, diziam que iam fazer: vamos entrar, saquear, destruir, pegar o que tem de valor e trazer para nós. Só que enquanto eles falavam, dava tempo da nação que eles queriam atacar fechar as portas, reformar os muros e se armar contra o inimigo. Os filisteus não. Os filisteus trabalhavam na forma da infiltração. E você sabe como funciona uma infiltração, irmão? Ninguém vê, mas quando abrir o olho, o estrago já está lá. Você já teve a sensação de na tua casa bater o pé, tá oco por baixo, e você diz, aqui está oco, eu preciso quebrar. Às vezes você quebra aqui, não é aqui o problema é lá. Mas até achar o problema, o estrago é grande. Já viu aquela sensação de olhar para o canto da parede e ver aquela mancha escura? Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Você pode ir lá, arrancar massa velha, bater uma massa nova, dar fundos, pintar, com menos de 30 dias a mancha está lá de novo. Por quê? Porque infiltração não se trata com a casca. Infiltração se trata na raiz. Casca é só rótulo. Agora para tratar mesmo tem que ser na essência. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pode estar bonitinho, pode estar até parecendo que é, mas dentro Deus conhece se é e se não é. É a infiltração dos filisteus. Sabe o que eles faziam? Casamentos mistos, aliança no comércio. Quando eles queriam atacar uma nação, pastor Marcos, eles diziam assim para os seus homens: se envolva com as mulheres do reino lá, porque quando a gente for atacar, já tem homens nossos lá dentro. Faça aliança no comércio, porque quando a gente falar, vamos atacar, vocês já estão lá dentro e já tem parte no comércio. E quando os filisteus diziam assim, nós vamos atacar, a nação dizia, aqui não. Vocês não vão entrar. Eles falavam, nós não vamos entrar, nós já estamos aí dentro. Entramos e ninguém viu. E como entrou e ninguém viu? A infiltração. E é esse mal que Deus está dizendo hoje, eu quero arrancar de dentro para fora. Sabe, irmãos, toda casa tem o quartinho chamado quartinho da bagunça. Parece que em Franca não tem. Mas cutucando aqui, você quer ver como a gente acha? De repente alguém diz assim, pastor, a minha casa é pequena, eu não tenho o luxo de ter um quartinho da bagunça. Você pode não ter o quartinho, mas você tem o armarinho ou o cantinho da bagunça. Olha Deus revelando aí, ó. É um cantinho tão particular teu que ninguém acha nada, só você acha. Olha só, conforme vai falando, vai se revelando mais ainda, irmã Radassa. Você quer ver mais? Aquele quartinho que quando chega a visita, você fala para as crianças assim, ó, se vocês abrirem essa porta. Aí, tá vendo? Toda casa tem, irmão. Se vocês abrirem essas portas, vocês vão ver.
Se for para pegar brinquedo, já deixa o brinquedo aqui fora, mas não abre essa porta. É um quartinho tão particular teu que você fala assim para alguém: vai lá buscar tal produto lá dentro do quartinho. A pessoa vai, olha, volta para você e diz: não, não tem não. Você diz: lógico que tem. Você quer ver? Você vai lá, na primeira você acha. Sabe por quê? Porque a bagunça não é dele, a bagunça é tua. E você conhece a bagunça. E é tão bagunçado que dá trabalho para arrumar. A dona de casa diz: eu preciso de um dia de coragem para pôr ordem nesse quartinho. Não é? Mas um dia chega a coragem e você quer arrumar. Sabe o que você faz? Você começa a arrancar tudo de dentro para fora. Você diz: hoje eu vou jogar um monte de coisa fora aqui. Só que quando você começa a tirar, você olha e diz assim: meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Ô irmão, está parecendo consulta de psicólogo aqui, uai? Eu nem lembrava que tinha isso aqui. Aí você vai tirando. E quando é para você começar a arrumar e jogar fora o que não usa mais, você diz assim: nem lembrava que eu tinha, eu não estou nem usando, mas vai que eu precise. Resumindo, você guarda tudo dentro de novo. É assim ou não é? Agora receba a palavra. Deus está dizendo: é nesse quartinho da tua alma que eu quero entrar e te ajudar a fazer uma faxina aí. Dá a chave para mim que eu vou entrar. Eu vou arrancar o que não é para estar aí dentro. Tem coisas que nunca mais era para estar aí, tu está guardando. Deus está dizendo: eu vou jogar fora, eu vou tirar o pó, eu vou limpar, mas vou pôr tudo no lugar. Você pode dar um glória por esta palavra? Só que tem uma coisa, viu, irmão? Tinha gente brincando, pastor Jadir. Tinha gente brincando no reino, mas ainda tinha os remanescentes. Viu, irmão? Deus sempre terá os remanescentes. Tem alguém dizendo assim: meu Deus, o que era a igreja e como a igreja está hoje. Se continuar desse jeito, não sabemos aonde a igreja vai parar. Nós sabemos aonde a igreja vai parar: no céu. A igreja não mudou. Tem quem está brincando, mas ainda tem os remanescentes. Quem que são? A Bíblia vai dizer pelo menos dois: o pai de Sansão e a mãe. E o que me chama a atenção, irmão, que eles estão passando 40 anos no aperto, a nação. Deus buscou dois. Esses dois, para mim, tinha alguma coisa que chamava a atenção de Deus. Porque eu posso não ter nome, posso não ter título, posso não ter posição, mas se eu conseguia chamar a atenção de Deus, eu já estou no lucro. E eles aqui chamam. Olha o contraste quando o escritor vai falar do casal. Existia um homem da tribo de Dan, da terra de Zorá, cujo nome era Manoá. Ou seja, quando vai falar desse homem, coloca esse homem lá em cima. Mas quando vai falar da irmã, coloca a irmã lá embaixo. Olha o que o escritor fala da irmã: casado com uma certa mulher estéril. Além de não falar o nome da irmã, ainda fala o defeito dela: estéril. Só que essa irmã tinha senha, viu, irmão? Essa irmã, senha, é uma linguagem lá em São Paulo, não sei se aqui usa, mas lá em São Paulo os crentes da vigília. Tem vigília de 5.000 crentes. O nosso ministério, por exemplo, toda quarta, sexta-feira do mês, começa às 11 horas e acaba às 5 da manhã. 5.000 pessoas dentro do templo, suando azeite, cuspindo fogo, rotando o braço, e não adianta acabar cedo. Por quê? Porque se acabar cedo não tem trem, não tem ônibus, não tem metrô. Então tem que ficar aqui. Só aguenta 6 horas de madrugada dando glória quem tem a senha. Essa mulher não tinha nome, mas tinha alguma coisa que chamou a atenção de Deus. O texto vai dizer que ela está ocupada nos seus afazeres. Já estou encerrando. Ela está ocupada nos seus afazeres quando o anjo chega. Que cena, irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Vem comigo aqui. Entra comigo dentro do texto, faz de conta que tu está lá. A mulher trabalhando, o anjo chega. E o anjo chega chegando. O anjo chega dizendo: és estéril, né? Nunca geraste? Porém eu cheguei e vou mudar. Tu vai gerar. Coisa boa é quando ele chega. Ela olhou, e o texto vai dizer que ela olhou espantada. O anjo disse: dentro de ti já tem um varão, vai ser o libertador de Israel. Eu vim aqui trazer para a senhora algumas regras, porque falar que vai ganhar é uma coisa, mas tem regra. Tem regra. Ele não coloca, a senhora não coloca bebida forte na boca, não coloca nada imundo na boca e não bebe vinho.
Porque o que está sendo gerado dentro de ti é um nazireu. O menino tem as mesmas recomendações da senhora, mas tem duas a mais. As a mais dele é o seguinte: não coloca navalha na cabeça e nem chega perto de nada morto. No dia que a senhora morrer, ele não vai no velório. Quando o pai morrer, ele também não vai no enterro, porque ele será um nazireu de Deus. Quando ela pensou em pensar, que ela olhou, o anjo já tinha sumido. Ela vai falar com Manoá. Disse: Manoá, eu quero crer que foi mais ou menos assim. Me apareceu um varão, sabe do meu problema, falou que eu sou estéril, mas diz que eu estou grávida, e falou que eu vou gerar, será o libertador de Israel. Diz que eu não posso beber, não posso chegar perto de nada imundo, e nem colocar nada imundo na boca. O menino as mesmas coisas, só que diz que para ele tem mais: não coloca navalha na cabeça e nem chega perto de nada morto. Manoá diz: cadê o homem? Foi embora. E de onde ele veio? Não sei, quando eu fui ver ele já estava do lado. E para onde ele foi? Também não sei, porque quando eu olhei ele já tinha sumido. Manoá disse: você não sabe o nome dele? Você perguntou? Não perguntei. Aí Manoá pergunta: e como que ele era? Para mim saber quem foi, para mim saber agradecer quando aconteceu o que ele prometeu. Ela disse: eu não sei nem dizer como ele era. A aparência dele era uma beleza diferente, era uma mistura de terrível com beleza, de beleza com terrível. Pega o texto, ela vai dizer assim, ó: a aparência dele era terribilíssima. É igual o culto gostoso, quando o crente não vem e quer perguntar para quem veio: como é que foi o culto? Você vai dizer: eu não sei te explicar, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu. Coisa de Deus não se explica, se envolve. Se envolve, irmão, se envolve. Se envolve. Se está difícil para se envolver, só vai ficar sem se envolver quem quiser, porque tem uma roda aqui, ó. Há uma roda de fogo entre nós. Deus está quebrando enfermidade aqui agora. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Se envolve. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Ei, calabachouri, calamamai. Você não tem pedido para Deus, irmã? Você não tem pedido para Deus um renovo? Você não tem pedido para Deus uma restauração? Você não tem falado comigo que não aguenta mais a vida que leva? Para você saber que Deus está falando contigo, o teu desejo era ter saído daqui. Mas Deus está dizendo: eu estou te segurando aqui. Se envolve. Ei, calamamai. Se envolve que eu tenho libertação hoje nesta casa aqui. Alguém está só esperando o que vai acontecer, mas eu do trono me levanto e digo: não vai acontecer nada, porque há uma roda de fogo entre nós. Shui Aramanai Alabaxergnai que pepe parrace que manacapara la capa papapapapapá. Quem veio assistir continua, mas quem veio para a guerra, desça, que tem guerra de Deus que nós vamos vencer hoje aqui. Alguém sozinho não está conseguindo, mas Deus está dizendo: eu desço como general de guerra hoje nesta casa e vou liberar. Eita, terra, espírito do suicídio, pensamento ao contrário, dizendo: tira da vida que acaba tudo. Eu repreendo hoje, debaixo da autoridade desta palavra. Receba libertação. Vem para a guerra, que hoje Deus repreende e quebra essa corrente que está acorrentando alguém aqui nesta noite. Remanso. Ah, se todos entendessem o que Deus está falando. Ah, se tivesse menos auditório e mais quem tivesse alistado na guerra. Um gigante cai por terra hoje nesta reunião. Um gigante cai por terra hoje nesta reunião.
Um gigante cai por terra hoje, nesta reunião. Guerreia, Jesus. Irmão, se não der tempo de eu acabar, não tem problema. A libertação está chegando para alguém hoje aqui. Guerreia, Jesus. Deus está dizendo para você, se envolve. Se envolve. Remanso. Naramanai. Alabaxerginai. Eita vontade de marchar. Eita vontade de sapatear. Vai segurar o meu espírito, mulher. Eita. Entra na guerra, que hoje eu fecho a boca de um leão aqui. Visita aqui, Jesus, ó. Visita o altar aqui, Jesus, ó. Visita o altar aqui, Jesus, ó. Eu visito a tua saúde agora, homem. Faça um check-up das plantas dos pés ao alto da cabeça. Algo súbito ia chegar em ti, mas eu digo que não. Trabalha para mim que eu trabalho por ti. Continua com este amor. Continua com essa dedicação. Eu fecho a boca de alguém contra a tua chamada e o teu ministério. Sou eu, não temas. Eu vou fazer sim, porque eu sou Deus. Fiel sou eu que prometi. Receba a saúde na alma e receba a saúde no corpo agora. Deus está aqui, irmãos. Ande, remanso. Vai segurar? Deus está dizendo, vai segurar? Sabes tu, essa marcha que eu quero te tomar é para a tua casa mesmo. Visito a tua casa hoje. Repreendo o espírito da morte. O vício não destrói os teus, e o pecado não arrebata os teus das tuas mãos. Diz o Senhor para alguém: vem para a guerra, porque o campo é minado, mas eu tenho vitória para alguém hoje aqui. Eita Jesus, eita Jesus, eita Lamai, Laxergue que menerá sou remanso. Trabalha, Jesus. O anjo chega chegando. Eu cheguei e vou mudar. Chegou, hein? Ela vai falar com o marido quer saber quem é, e o texto diz que ela não sabe explicar. Quando ela não sabe explicar, pega o texto, irmão, já estou encerrando. Estou no meu horário, fica tranquilo. Pelo menos eu acho. Mas já estou encerrando. O anjo, o marido vai falar com Deus. Irmão, olha a oração deste homem. Ele diz assim: Senhor, se porventura for o Senhor que apareceu à minha mulher, o Senhor pode voltar? Que intimidade é essa, irmão? O Senhor pode voltar? Porque minha mulher falou tão pouco. Porque diante de uma obra dessa que ela falou, eu acho que foi muito pouco. O Senhor pode voltar? A pergunta é: não é que Deus voltou? Esse casal tinha 100, irmão.
Só que Deus não voltou para ele, Deus voltou para elas. A Bíblia vai dizer que ele estava em casa, fazendo o que eu não sei, mas ela no campo trabalhando. E o anjo chegou. Só que agora o anjo não chegou chegando não, o anjo chegou e parou. E ela está trabalhando. Se está no campo, eu acho que está carpindo ou plantando. Está ali. Quando ela olhou, o anjo... Que cena, irmão. Desenha na tua mente aí o anjo de olho nela. Ela olhou e disse: não foi você que me apareceu esses dias e me falou umas promessas? O anjo disse: eu sou. Falou: o meu marido queria falar com o senhor. Eu falei para ele, ele achou que é muito pouco. Ele queria falar com o senhor não espera aqui que eu vou em casa chamar ele e já volto? Agora, paz, meus irmãos. O anjo disse: eu espero. Fez Deus voltar e esperar no sol. Espero. Ela sai correndo, chega em casa e diz: Manoá, Manoá, me apareceu de novo o varão que eu te falei. Ah, mulher, eu queria falar com ele. Pois eu falei, está te esperando lá no campo. Manoá sai correndo e deixa ela para trás. Ele deixou ela para trás, mas ela não ficou não, ela correu atrás dele. E o texto diz que quando ele chega perto do varão, o varão de pé, Manoá chega e diz assim: és tu. Pega o texto: o varão que apareceste a esta, porque ela veio correndo atrás. E o anjo de pé olhando para ele diz: eu sou. Manoá disse assim para ele: o senhor pode repetir, falar o que é para fazer? Porque minha mulher falou tão pouco, que diante de uma obra tão grande, eu acho que ela esqueceu muita coisa. O senhor pode falar? O anjo disse: quando ela falou eu ouvi, e o que ela falou eu só vou repetir. Repetir por quê? Porque o que ela falou foi o que eu falei, e a minha palavra não muda. Ela não bebe vinho, não coloca coisa imunda na boca, nem chega perto de nada imundo, porque o que está nela é um escolhido. O menino tem as mesmas recomendações da mãe, só que o menino não coloca navalha na cabeça e nem chega perto de nada morto, porque ele será um nazireu de Deus. O homem disse assim: o senhor não pode esperar só um minutinho? Porque eu vou em casa fazer um negócio rapidinho com a minha esposa e volto para nós tomar um café. O café é por minha conta, viu, irmão? Mas pega o texto para você ver. O anjo diz: eu espero. Ele corre em casa, prepara tudo, volta, e quando ele coloca na penha, ele fala para o anjo: vamos sentar para comer? Eu fiz para o senhor. O anjo disse: eu não vou comer. Pega o texto. Ele ficou injuriado: mas eu fiz foi para o senhor. Eu falei que eu ia fazer, o senhor deixou, agora o senhor não vai comer? O anjo disse: eu não vou comer. Aí o texto vai dizer: ele não sabia que era o anjo do Senhor. Sabe o que ele estava falando? Senta aí, Deus, na pedra e vamos tomar um café. Ele não sabia que era Deus. O senhor não vai comer? É para o senhor. O anjo disse: eu não vou comer, mas se é para mim, eu vou receber. O anjo levanta o cajado, toca na penha, fogo desce do céu. O anjo entra no meio da labareda e... Manoá olhou para a mulher, foi aí o versículo 22 vai se cumprir. Ele olha para a mulher e diz: mulher, vimos Deus e vamos morrer. A mulher falou assim: eu quero crer que ele até disse para a mulher: eu quero te pedir desculpa, porque quando você falou aquilo eu achei que era pouco, mas é aquilo mesmo. Quem sabe ela perguntou para ele: e você sabe o nome dele? Meu Deus, irmã. Ele disse: eu também não perguntei. Pronto, você me cobrou, mas você também não sabe. Qual é o teu nome? Para quando se cumprir a palavra eu saiba a quem eu devo agradecer. O anjo olhou para ele e disse: por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu? Que é maravilhoso. Ele está aqui, irmãos. É ele que está aqui. Manoá virou para a mulher. Aí eu encerro aqui. Ele fala o verso de número 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos Deus. Vamos traduzir isso aqui: mulher, nós vamos morrer. Por quê? Acabamos de ver Deus e não sabia. Nós está morto. Só que quem tinha nome não tinha visão. Presta atenção, ele tinha nome, tinha título, tinha posição, mas não tinha visão. Ele só enxergou morte com todo o título dele. Mas a mulher sem nome, defeituosa, onde ele enxergou morte, ela enxergou vida. Porque no 22 ele disse: nós vamos morrer. No 23 ela disse: se o Senhor nos quiser matar. Ele não tinha mostrado o que mostrou, não tinha recebido o que recebeu e não tinha prometido o que prometeu.
levanta a mão que eu encerro aqui e deixa a profecia. Se fosse para você morrer no meio desse vento, Deus não tinha recebido o que você já entregou, não tinha prometido o que já te prometeu, e nem tinha estado presente contigo como Ele tem mostrado que está até agora. Você pode encerrar dando glória.